Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Sou Priscila Rice e estou falando com vocês do Live Oak Recording Studio, em Berkeley, Califórnia. E estou aqui hoje por telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Meissner. Olá, Ivan. Como você está e onde está? Estou em casa, em Austin, esta semana, e estou muito animado com este tópico. Adoro a rima de Stay in Your Lane equals More Givers Gain. É um ótimo título, e nosso convidado já esteve no BNI Podcast antes, episódio 849, Os Intangíveis do BNI. E o nome dele é Dr. Ben Reeves. Ele é um médico naturopata premiado. Eu adoro médicos naturopatas. E disse isso a ele antes de começarmos a gravação. E trabalhei com muitos ao longo dos anos. Ele é reconhecido como um dos principais especialistas em doenças crônicas complexas e doenças adquiridas pelo meio ambiente, como doenças causadas por mofo. Ele é um membro dedicado do BNI há quase 9 anos. Ele tem o poder de uma pontuação em semáforos. É um Gold Club member e é o novo presidente do BNI Portland Business Advantage, um grupo de 5 milhões de dólares com mais de 70 membros. Adoro o grupo desse tamanho. Eles são simplesmente incríveis para mim. Quando comecei o BNI, nunca imaginei grupos tão grandes. O Dr. Reeves é apaixonado por seus colegas e prospera por meio de referências intencionais para construir relacionamentos com eles. Ele mora em Portland, Oregon, e com sua esposa Maria e seu filho de 4 anos, River. Ben, bem-vindo de volta ao podcast BNI. Muito obrigado por me receber de volta, Ivan. É bom ter você aqui. Então, há alguns assuntos diferentes sobre os quais você quer falar. Um deles é estreitando o campo para multiplicar a produção. Adoro seus títulos com esses conceitos. Então, fale um pouco sobre isso. Sim, então, sabe, eu realmente não imaginava que isso aconteceria, mas à medida que me especializei mais na minha área, isso me permitiu não apenas me tornar uma fonte de referência para mofo, mas também me permitiu indicar membros do meu grupo e outras pessoas que não fazem parte dele, que podem se tornar membros. E o que eu percebi é que quanto mais específico for o meu nicho, quanto maior a confiança, maior o impacto que posso ter. E acho que o melhor exemplo disso é que convidei quem considero o melhor inspetor de mofo da região de Portland, Garrett Dayfield, para o meu grupo há cerca de 6 meses, e eu não o estava convidando para participar. Eu apenas o convidei para conectá-lo aos 15 empreiteiros do meu grupo, incluindo o telhadista. E ele veio ao grupo e se conectou com o nosso telhadista, Brandon Jobin, um telhadista incrível, e eles se tornaram bons amigos. E imediatamente, Garrett começou a enviar referências para Brandon, e muitas delas eram as referências que eu já estava dando para Garrett. Eu estava dando a ele 3 referências por semana. E assim, em cerca de 30 dias, eu tinha doado $125 mil em agradecimento por negócios fechados. E então o Garrett se juntou ao nosso grupo cerca de 1 mês depois. E agora estou meio que criando essa máfia da saúde domiciliar, por assim dizer. Você fala da máfia do casamento do episódio 151, sabe? O florista, o fotógrafo, o organizador de eventos, o buffet. E sabe, sem que eu soubesse, isso aconteceu. E aconteceu por meio de referências intencionais. Eu não esperava, Ivan. Sabe, eu acho que quanto mais você diz para restringir o campo, multiplicar o rendimento, eu concordo plenamente. Acho que quando as pessoas realmente se especializam, elas crescem seus negócios mais rápido. E essa especialização é contraintuitiva, porque as pessoas pensam, preciso tentar representar o máximo que puder. Quando, na verdade, se puderem se especializar e trazer outras pessoas para apoiar outras áreas nas quais não são especializadas, elas se saem muito melhor. Você não concorda? Sim, 100%. Certo. Então, seu próximo tópico é fluxo de referências para onde os especialistas vão. Preciso falar com você sobre legendas para os títulos dos capítulos dos meus livros.
Porque esses são títulos, conceitos muito bons. Fale sobre isso. Sim, então, sabe, através disso eu percebi que especialistas atraem especialistas. É um pouco como uma rede ferroviária de alta velocidade, onde os nós são especialistas. Sabe, cada cidade e as referências são os passageiros do trem. E sabe, quanto mais definimos quem somos e o que não fazemos, mais essas referências de alta velocidade e alta confiança podem fluir. E o alinhamento pode criar esse momentum, por assim dizer. Para me aprofundar um pouco mais na história, quando Garrett se juntou ao meu grupo, o inspetor de mofo, ele já conhecia o especialista em qualidade do ar interno do meu grupo. Eles já eram amigos e parceiros de referência antes mesmo de ele entrar. Hum, Mas desde que se juntaram, aprofundaram a confiança e solidificaram a parceria de referência. E agora eles trocam referências semanalmente, e tudo acontece sob o mesmo teto no meu grupo BNI. Então, é um bom exemplo de como esse fluxo entre especialistas ocorre. sim. E quanto mais você conseguir reunir power teams, pessoas que atuam em profissões simbióticas, mais referências você vai conseguir. Você falou sobre power teams de casamento. Eu gosto de chamá-la de máfia do casamento. Eu tenho problemas com a palavra máfia, mas a verdade é que o significado original de máfia era comunidade. Então, você sabe, a comunidade de casamento, a comunidade de saúde domiciliar, quanto mais você conseguir construir um power team poderoso e forte em um grupo, mais referências você vai gerar. Porque uma referência pode se tornar uma referência para 2, 3 ou 4 pessoas, porque todas elas estão nesse Power Team. E é por isso que grupos com 70 membros ou mais passam significativamente mais referências do que grupos com, digamos, 35 membros, porque quando você dobra seu tamanho, você dobra o número de Power Teams ou a força dos Power Teams dentro de um grupo. Seu último conceito foi, ou um dos seus últimos conceitos foi, de doador a conector. Construa um Power Team dentro do grupo. Fale um pouco sobre isso. Sim, então isso meio que entra na ideia dos Power Teams, uma espécie de grupo de encaminhamento focado. E sabe, eu não tinha ideia de que o meu seria com os profissionais de saúde. Como médico, é claro que também tenho um grupo com meus profissionais de bem-estar. Mas só nestes últimos, sabe, 2 ou 3 meses, acho que doei US$ 143 mil ou algo assim, se eu olhar no meu aplicativo, BNI Connect, e ver que é por causa desse grupo com inspetor de mofo, qualidade do ar interno ou coberturas. E ao permanecer na minha área e encaminhar intencionalmente, me tornei um conector. E agora os encaminhamentos fluem de volta para mim e através do grupo, mas não estou contabilizando. É apenas o poder do BNI. Sabe, é interessante como você criou uma conexão com um grupo de profissionais de negócios que normalmente não considerariam uma fonte de referência para você dar ou receber de outras pessoas. Mas eu entendo que eles fariam isso, sabe, se houvesse mofo em uma casa e te referenciarem e vice-versa. Você levantou um ponto muito bom. Quer dizer, este é um dos exemplos de como o BNI funciona de maneiras que eu realmente não tinha pensado quando criei o BNI. Ele tem esses elementos que simplesmente me impressionam, que vão além da intenção original e são poderosos. Exatamente. Certo. Então, que conselho você daria aos membros que acham que a especialização pode limitar suas oportunidades de referências? Sim, eu diria a eles que é exatamente o oposto. Quanto mais estreito for o nosso caminho, mais podemos construir confiança. E quanto mais nos concentrarmos em nosso papel e nos tornarmos a referência em nossa especialidade, mais podemos conectar especialistas intencionalmente e formar uma microequipe. É quase como um algoritmo onde nos definimos, esclarecemos esse papel e, então, podemos nos conectar e, então, multiplicar as referências por meio do Giver's Gain. No final, recebemos. Sim, já fiz vários podcasts sobre isso. Para quem está ouvindo, dê uma olhada em alguns podcasts sobre Power Teams e você encontrará alguns exemplos de grupos que os que me chamam a atenção são os grupos, 2 grupos que encontrei que tinham 5, 6 e 7 advogados no mesmo grupo, o que me deixou meio impressionado,
e ainda assim esses grupos geraram mais referências para os advogados porque eles eram especializados, como você está sugerindo aqui, Ben. Alguma consideração final antes de encerrarmos? Gostaria de agradecer a você, Ivan, e a Priscila. E também gostaria de agradecer ao John Rivers, que fundou nossa regional há 10 anos, por ser um mentor para mim. Bem, eu agradeço e agradeço a sua presença. Você é bem-vindo para participar do podcast do BNI a qualquer momento. E para quem tiver interesse em obter mais informações sobre Dr. Hibbs, acesse www.portlandclinicofnaturalhealth.com. É www.portlandclinicofnaturalhealth.com. Dr. Hibbs, muito obrigado por participar do podcast do BNI. Agradeço sua contribuição e seus conselhos. Foram bons conselhos e espero que os membros os ouçam, porque eles tentam aplicar uma abordagem rápida no BNI em vez de simplesmente mirar, ser específicos e focar em sua especialidade. Então, obrigado. Obrigado. Agora é com você, Priscila. Certo, perfeito. Muito obrigada. Bem, essa é uma ótima informação. Este podcast é patrocinado por www.maisneraudioprograms.com. Esses programas de áudio fornecerão as ferramentas e a inspiração para aprimorar significativamente sua experiência com o BNI. Confira o excelente material disponível em www.maisneraudioprograms.com e use o código promocional IVAN50 para obter 50% de desconto em tudo. Este código é válido por tempo limitado. Toda a renda será revertida para a Fundação BNI. Muito obrigada por ouvir. Aqui é Priscila Rice e esperamos ter você conosco novamente na próxima semana para mais um episódio emocionante do podcast oficial do BNI.